fala. Os irmãos são capazes de lembrar-se, embora não estivessem contando com a pergunta, qual foi a vitória maior, mais poderosa, mais profunda do Senhor Jesus aqui na terra? Foi a vitória sobre o pecado na cruz do Calvário. Crucificado com Cristo é o título da mensagem do Senhor para nós. Vivemos neste mundo sob o sistema de admoestação. Isto é, admoestar significa repreender brandamente, suavemente, aconselhar alguém a proceder de forma correta, apropriada. Isso é o que significa o termo que nós estamos usando de admoestação. Admoestação não é repreensão, é o que acabaram de ouvir. Não importa se isso é na vida social ou na vida espiritual, sempre estamos sendo admoestados. Se algum irmão está assim meio perdido, deixe-me te orientar rapidamente. O que é que eu quero dizer? Sai daqui, pega no seu automóvel, tem um sinal que o obriga a parar. Mais adiante tem outro que diz que não pode parar, só pode andar a 30 milhas, ou a 100 milhas, ou a 20 milhas. Isso é admoestando, seja lá o que for, o condutor, ou seja lá o que for. Pronto, isso é só para ter um exemplo o que é que nós estamos falando. Admira-me muito, amados irmãos, sinceramente, de como mesmo a igreja primitiva necessitava de tanto conselho da parte do apóstolo Paulo, e não só da parte de Paulo, às vezes diretamente da parte do Senhor, por outras pessoas, servos de Deus. O facto é que a igreja primitiva, a primeira igreja, quando começou, e no ano 35, 40, 45, etc., etc. Então, o facto é que a igreja era tirada de um terrível sistema de imoralidade. Os irmãos já perceberam isso na Bíblia? Quanto Paulo luta contra a imoralidade entre os irmãos? Não era que eles fossem dos piores do mundo, o facto não é esse. Naquele tempo, também hoje, mas isso é mais bem feito, naquele tempo havia muita imoralidade. As religiões faziam os seus cultos com a imoralidade. É o que era a rainha dos céus, a Diana, era isso, ou a Artemísia. O nome dessa rainha tem vários nomes conforme a língua do país onde era adorada. Então, havia muita imoralidade. Muito bem. É o facto, a razão pela qual o apóstolo estava sempre admoestando a igreja. Então, sendo Paulo o apóstolo, estava praticando o seu ofício, porque o ofício de apóstolo é educar a igreja espiritualmente, assim como a palavra de Deus faz hoje conosco e com cada um de nós. Mas, por outro lado, lemos na Bíblia, presta atenção, está chegando. Por outro lado, lemos na Bíblia a palavra de Deus, falando de já estou crucificado com Cristo. Quem disse essas palavras? Não foi Pedro, não foi Tiago. Quem disse essas palavras? Paulo, o apóstolo Paulo. Reparem só na vitória. Diz que a maior vitória do Senhor Jesus foi sobre a cruz, porque a cruz levou à morte e ele arrebentou com as ânsias da morte, porque era impossível que fosse retido por elas. Glória a Deus! Saí vivo da sepultura. Se não morresse, não ressuscitava. O ponto é esse. Então, já estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Mas fala de uma maneira, o apóstolo fala de uma maneira
como se isso fosse o pão nosso de cada dia. Sinceramente, ele vem, como diz o inglês, vem out of the blue, vem sem saber de onde, vem de surpresa e diz isso. Já estou crucificado com Cristo. Será que os irmãos, nossos irmãos gálatas da igreja da Galácia, que é onde isso está acontecendo, havia várias igrejas na Galácia. Hoje ainda há o sítio, é claro, o sítio ainda está lá, a região ainda está lá, mas Galácia já desapareceu há muito tempo, foi conquistada por outros reis, adquiriu outros nomes. Não vale a pena mais, não vale a pena ir ao mapa e ver porque não encontra nada da Galácia. De Éfeso e outros lugares, Corinto ainda aparecem os restos, mas de Galácia não aparece. Mas isso não é importante, é apenas de passagem. Estou dizendo isso aos irmãos. Será que os irmãos da Galácia sabiam o que Paulo estava falando quando Paulo disse que já estou crucificado com Cristo? Bom, os irmãos não têm a resposta a dar, é claro, é uma forma de falar para os irmãos. Abram vossas Bíblias, por favor. Se eu dissesse abrem, algum irmão podia abrir, eu não. Mas eu disse abram. Abra é indicativo. Por favor, abra a vossa Bíblia. Em Gálatas, capítulo 2, e nós vamos ler o verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu espero um momento pelos irmãos. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus não está mais crucificado, como podemos estar crucificados com Jesus? Quantos irmãos estão entendendo? Deixa eu ver a tua mão. Não se preocupe com nada que está acontecendo fora do que estamos falando. Paulo diz abertamente: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Então quem é que vive? Ele está morto? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus não está mais crucificado. Como é que alguém, o apóstolo Paulo e nós, podemos estar crucificados em Jesus? Verso 24. Diz assim, Gálatas 5. Gálatas 5, 24. Vamos ler esse verso aí. Espera um momento. Gálatas 5, uma folhinha à frente. É importante que os irmãos vejam isso na sua Bíblia. Não se esqueça o que é que estamos falando. Diz assim, verso 24 do capítulo 5 de Gálatas: os que pertencem a Cristo Jesus, diga comigo, os que pertencem a Cristo Jesus, diga, os que... Só mais uma vez. Por acaso, está aqui alguém que pertence a Cristo Jesus? Levanta a sua mão. Muito bem, então está falando conosco. Quantos concordam comigo? Todos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também a Espírito. Este andar aqui é proceder. Mais uma vez, verso 25. Marque isso na sua Bíblia e guarde em sua mente. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, vaidosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quantos irmãos estão me ouvindo
ficam admirados com o que está escrito aqui. Eu fico admirado com isso. É só porque, às vezes, nós pretendemos dizer alguma coisa fora do público, em família. Nós falamos em família, a família tem a sua vida particular, a igreja tem a sua vida particular, portanto, a igreja, os pregadores, algumas vezes gostam de falar só para a igreja, mas o apóstolo não, o apóstolo Paulo está falando para o mundo inteiro, igreja ou não igreja. Ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Talvez seja essa a razão porque em algumas igrejas, alguns não gostavam muito do apóstolo Paulo. Talvez porque ele dizia a verdade a tempo e fora de tempo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Agora vamos ler junto, amados irmãos, uma palavra muito maravilhosa que está em Romanos 6. Romanos capítulo 6 e também vamos começar essa leitura no verso 6. Romanos 6, todos abrem a vossa Bíblia. Quando eu puder, eu dou uma gratificação aos irmãos por isso. Às vezes eu não me importo muito que os irmãos abrem a Bíblia, mas eu gostava que os irmãos abrissem a sua Bíblia e vissem isso com o seu olho na sua Bíblia. Romanos 6, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra, muito diferente. Eu vou dizer mais uma coisa. Pecar é uma coisa, todos pecam. Nas epístolas do apóstolo João, nós lemos de cima a baixo que Deus não nos chamou para nós não pecarmos. Deus nos chamou para nós pecarmos menos. E o que não concorda com o que está escrito, João diz, não tem parte comigo, é mentiroso. Tão claro como água. Então, Romanos 6,6, pois sabemos que o nosso velho homem, o que é o nosso velho homem? A nossa carnalidade, aquilo que nós éramos antes de nós sermos salvos. A Bíblia o chama do nosso velho homem, mas as senhoras e os jovens e as crianças ainda cabem aqui, sem dúvida nenhuma. Mas pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então, ele morreu, é o que isso quer dizer. Mas às vezes ele ressuscita outra vez. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O irmão pode gritar e levantar as duas mãos e dizer, eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador, eu não sou escravo do pecado. Eu posso pecar, mas eu não sou escravo do pecado. Glória a Deus, é verdade. Vamos ao nosso segundo ponto. Quando o Senhor nos salvou, deu-nos uma nova natureza. Os irmãos que estão me ouvindo, têm uma nova natureza? Todos têm. Se alguém já se esquecer, fique sabendo que tem uma nova natureza. O salvo tem uma nova natureza. Como disse o Senhor Jesus a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. O espírito do homem, que vem a ser o homem, ouçam, o espírito do homem vem a ser o homem. O homem é espírito. Tem uma alma e vive em um corpo. Homem é espírito. O corpo do homem morre, mas o homem não morre. O fulano está assim. Não, dizem que o corpo está lá. Depois fulano parte para a eternidade, funciona o nome de corpo, não funciona mais o nome dele, porque ela já não está aqui. Homem é espírito. Espírito não morre.
Todos que me estão ouvindo não vão desaparecer para sempre. Morte significa separação e, neste caso, significa separação de Deus. O que morre está morto espiritualmente falando, está totalmente separado de Deus. Mas Deus ainda está com os braços abertos para o salvar através de Cristo Jesus e a convenção do Espírito Santo. É preciso, não, Deus ama os perdidos. Deus ama tanto hoje os perdidos como amou antes que o Senhor Jesus fosse à cruz e na hora que o Senhor Jesus fosse à cruz, etc, etc. Deus ama os perdidos. Deus tem uma multidão, um batalhão de gente proclamando o Evangelho em lugares agradáveis e em lugares não agradáveis, e em lugares perigosos. O Senhor tem um exército de ordem espiritual, homens e mulheres, pregando, anunciando o Evangelho por este mundo além. Deus ama o pecador, mas aquele que não se volta para Deus, aquele que não se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, ou recebe Jesus como seu Salvador, infelizmente temos que dizer que está perdido, mas ainda há remédio, está perdido até que se entregue a Jesus. Muito bem. O homem nasce de novo com uma nova natureza, mas natureza celestial, mas a natureza velha, compreende o que eu estou falando, mas a natureza velha fica no homem. Isto é o dilema maior dos teólogos, é isso. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas é pura da verdade, não tem como fugir. O homem velho fica no homem, até que você e eu façam como Paulo fez. Já estou crucificado com Cristo. Ele crucificou-se com Cristo, na cruz de Cristo. Fique sintonizado, tenho a questão da vossa cabeça levantada. A natureza velha, a carne, fica no corpo. Nicodemos não tem a mínima ideia de que é que o Senhor Jesus estava falando. E também, para ser sincero com os irmãos, eu não vou desenvolver essa questão, o fim do diálogo entre Jesus e Nicodemos, porque vai nos desviar do nosso assunto. Não há necessidade para isso. Uma vez que falamos em nova natureza, falamos no que aconteceu com Nicodemos. Muito bem, continuando. Já estou crucificado com Cristo. Isto é, a velha natureza, aquela natureza que quer levar o salvo para onde ele veio, a velha natureza quer desviar o salvo do seu caminho, de seguir a Jesus, de ter uma vida santificada. A velha natureza quer isso. E nós temos que lidar com ela. Nós temos isso em nós. A velha natureza está em nós. Aquele que ainda não a crucificou deve crucificá-la na cruz de Cristo. Não numa cruz de madeira em que possa palpar. Não. Há uma outra cruz que não é visível. É nessa cruz que estamos falando. Vamos ser mais claros daqui a meia dúzia de palavras. A velha natureza ainda está no salvo. Esse é o grande problema do salvo. Muito bem, mas então, se o Senhor, por que é que o Senhor não tirou a nossa velha natureza uma vez que nos deu a nova natureza? Alguém pode perguntar isso, alguém que esteja aqui, ou seja lá quem for, pode fazer essa pergunta, e não é uma pergunta descabida, por acaso, é minha opinião, faz muito sentido. Porque é que o Senhor
porque nós não temos domínio sobre isso, nós não podemos fazer diferente. Foi Deus quem estabeleceu esse sistema. Então, temos que lidar com ele agora. Então, por que é que o Senhor não tirou a velha natureza? A gente ficava só com a nova. Bem, o Senhor quer que nós, eu e quem me escuta, crucifiquemos a nossa velha natureza. O apóstolo Paulo está procurando explicar aos Gálatas, e hoje é o que a palavra do Senhor está falando e ensinando. O Senhor quer que nós, os salvos, crucifiquemos a nossa velha natureza. Se o Senhor tivesse tirado a nossa velha natureza, nós seríamos como robots, como diz em inglês. Máquinas eletrónicas que são programadas para fazer um tal trabalho. Máquinas automáticas que fazem às vezes trabalhos incríveis, mas o Senhor não quer robots no seu caminho, seguindo o Senhor. O Senhor quer as coisas da maneira que Ele quer e nós temos que segui-las se nós quisermos ser obedientes e agradar ao Senhor. O Senhor quer o nosso testemunho. Vai contando assim. O Senhor quer o nosso testemunho. Não há vantagem nenhuma se eu não cair numa cova, se há uma cova. Se não houver cova nenhuma, eu não vou cair na cova, mas isso não é vantagem nenhuma. A vantagem é passar por uma cova e não cair lá dentro. A vantagem é enfrentar o pecado e não cair em pecado. Isso é o que a palavra do Senhor quer transmitir para cada um de nós. O Senhor quer o nosso testemunho. O Senhor quer que a gente tenha duas coisas para escolher constantemente. O que é que vais fazer? Que é para mostrar o testemunho, é o que é. Diante dos homens quase não interessa muito, o que interessa bastante, mas diante de Deus. O Senhor quer o nosso testemunho, o Senhor quer a nossa fidelidade, o Senhor quer a nossa obediência, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso sacrifício, por incrível que pareça, o nosso sacrifício para seguir ao Senhor e para servir ao Senhor. Há dois grupos de crentes, uns que seguem ao Senhor e outros que seguem e servem. Seguir ao Senhor é uma coisa, servir ao Senhor é aquilo para o qual nós somos chamados. Pastor, mas como é que eu vou servir ao Senhor? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço o outro. O Senhor tem um trabalho para todos. Lembra-te daquele, está-me lembrando agora, aquele grupo de pessoas que trabalhou, que o Senhor falou para ir trabalhar na sua vinha. Eles foram de manhã, eles foram a meio-dia, eles foram à tarde, eles foram à tardinha. O Senhor tem lugar para todos os servirem, não só seguirem. O que vier à tua mão para fazer, faze-o. O que vier à tua mão para fazer, faze-o. Então, vamos prosseguir. Todas as vezes que o velho homem
Todas as vezes que o velho homem aparece, nós devemos crucificá-lo. O que o Senhor quer crucificado não é a nossa nova natureza, é a nossa velha natureza. Estava dizendo que o Senhor quer o nosso testemunho, a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso sacrifício para o seguir e servi-lo. Vamos ler agora, por favor, Romanos 6, 11 a 14. Romanos 6, 11 a 14. Eu peço que os irmãos, por favor, abram vossas Bíblias se querem tirar maior proveito da situação. Mais uma vez, Romanos 6, 11 a 14. Diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Compreendido? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso é o apóstolo Paulo que está escrevendo aos romanos, mas não aos romanos de Roma, aos romanos da igreja, aos crentes da igreja em Roma. Será que é necessário escrever isso? A palavra do Senhor hoje não é para os romanos, é para mim e para quem me escuta. Deixa eu começar o verso 12 do princípio. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais. O problema aqui é que, o problema para mim é que o apóstolo Paulo está percebendo que ele não está sugerindo, nem talvez, ele diz, compreenda como é que se lê a Bíblia para nós a percebermos. Portanto, não permitam que o pecado continue. O pecado estava fazendo, o pecado estava dominando. Ele não escreveu em vão, ele sabe por que estava escrevendo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando. O pecado estava dominando a igreja, talvez não fosse a igreja toda, mas alguém na igreja que o Senhor o inspirou para ele escrever isso aos amados irmãos em Roma. Então, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos vossos desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Os irmãos estão percebendo isso? Paulo sabia que estava falando para gente salva. Que é gente que tinha vindo da morte para a vida. Ele já se tinha entregado ao Senhor Jesus. Mas como eu disse no princípio, a imoralidade era muito forte naquele tempo. Ainda hoje, mas talvez não seja tanto, digo a minha opinião, seja como for, a igreja estava nisso. A igreja estava nisso. Eu não estou dizendo que a nossa igreja estava nisso. Eu não estou acusando os irmãos de estarem nisso. Eu não estou dizendo para os irmãos para não fazerem isso. Eu estou falando aos irmãos da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? É isso que eu estou fazendo. Se eu dissesse o resto da história aos irmãos, Lia, minha querida esposa, ela diz muitas vezes, porque tu dizes tanta coisa, não precisa dizer. Mas eu quero ser sincero com os irmãos. Ela leva mais tempo a saber o que é que veio pregar do que leva a estudar o que veio pregar. Mas isso é sem dúvida nenhuma. Eu não estou falando dessa palavra por não ter outra para falar. Eu queria falar aos irmãos das 6 cidades de refúgio em Israel. Eu queria falar aos irmãos dos 3 nomes, José, Josué e Jesus. Eu queria falar disso aos irmãos. Mas não é disto. Eu fico tanto tempo, até saber o que é que o Senhor quer que eu fale.
Alguém pode não concordar comigo, mas eu tenho vazão do meu coração diante dos irmãos. É a pura da verdade. Eu já cheguei à conclusão de saber que o Senhor simplesmente quer que eu esteja aos pés dele. E os irmãos dizem assim, essa fortuna que está aí, creio eu. Fortuna. Então, queridos irmãos, deixa-me ler o verso 3. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça. Não entreguem ao mundo para a injustiça, mas entreguem a Deus para a justiça. Verso 14. Pois o pecado não os dominará. Glória a Deus, irmãos. Pois o pecado não vos dominará, não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Estamos debaixo da graça de Deus, amados irmãos. O crente peca, mas o Senhor perdoa. O crente peca, mas há perdão para o pastor. Mas até que ponto Deus vai perdoar o crente? Até pecado. Deus vai nos perdoar até nós pecarmos. Se nós não pecarmos, Deus não perdoa, não tem que perdoar. Se nós pecarmos, o Senhor perdoa. Não há limite para o Senhor perdoar. Não tem um tempo, 6 meses, nem alguns anos, nem a idade da pessoa. Muito bem. Deixa eu continuar, nós estamos quase terminando. Pode ficar sabendo, e até mesmo escrevendo, se quiser, o que eu vou dizer. Pelo menos uma mão cheia de ouvidos estão necessitando de ouvir isso. O Senhor está alimentando, pelo menos aqui, algumas pessoas nesse sentido. Estou absolutamente certo disso. E eu não preciso que a pessoa me diga logo amanhã, ou realmente eu precisava de ouvir aquilo, eu gostei de ouvir aquilo, ou eu precisava de ouvir aquilo. Eu creio nisso, de todo o meu coração. Então, continuando. Nós temos, depois da palavra 14, pois o pecado não vos dominará. Nós não somos escravos do pecado. Nós podemos pecar ou não, podemos cair em pecado, seja lá o que for, mas o pecado não nos domina. Nós corremos para o Senhor e o Senhor perdoa. E tu perdoa também. E tu, ele está falando, perdoa também. Ama a todos, perdoa a todos e vive em paz com todos. É uma boa dieta. Vamos continuar. Nós temos desejos carnais por causa da velha natureza. Por causa da velha natureza. Bom, deixa andar. Temos desejos carnais aos quais não devemos obedecer. Aqui está o segredo do crente. Não é o ser tentado, é o vencer a tentação. Mas o pregador acabei de falar que Deus perdoa. Deixe levar os irmãos até ao sopé da montanha chamado Calvário. Hoje é uma estação de caminhonetes, que é na beira de uma estrada, e nós vemos assim uma espécie de uma barreira. Tem uma caveira, eu tinha essa fotografia em casa que eu tirei, tem uma caveira ali, e ali estavam 3 cruzes em cima do muro. Olha para a cruz do meio e vê o quanto Jesus está sofrendo para nos resgatar dos nossos pecados. Deixa eu fazer a tua pergunta.
Tu não vais fazer o possível a resistir à tentação, o mais possível. Lembrando o quanto sofrei o meu Senhor para obter perdão para os meus pecados. Lembra-te disso. Vais fugir 7 paredes, como nós costumamos dizer. Vais fechar os olhos a tudo e vais vencer para a glória de Deus. Lembrando de Jesus na cruz do Calvário, que Ele sofreu para nós termos esse acesso ao perdão divino. Glória a Deus, amados irmãos. Então, temos desejos carnais aos quais não devemos obedecer ou seguir. Disse alguém que a nossa vida, é como lamber mel de um espinho. Eu vou dizer isso mais uma vez para os irmãos vários consigo. A nossa vida vivida neste mundo é uma vida de como lamber mel de um espinho. Terceiro ponto, nós já estamos terminando. Já estou crucificado com Cristo, então não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. É claro que eu estou apontando para mim, mas eu não me estou referindo ao apóstolo Paulo, eu estou dizendo o que é que está escrito. Eu já estou crucificado com Cristo, então não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Como crucificar-me com Cristo? Alguém pode perguntar isso. Como crucificar-me com Cristo? Ora, o Senhor nos libertou e agora nós vamos nos crucificar? Veja se compreende a palavra de Deus. O Senhor nos libertou e nós somos livres. Glória a Deus! Nós somos livres do poder do inferno, do poder do pecado, do poder de Satanás. Se o Senhor nos livrou disso, mas nós não somos livres do Senhor. Venha a mim, os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Eu não vou tirar tudo, eu vou aliviar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Com Jesus nós podemos todas as coisas. Já estou crucificado com Cristo. Então como é que eu vou me crucificar para viver crucificado com Cristo? Todas as vezes que o velho homem, a carne, quiser mandar em ti, crucifica-o. Veja mais uma vez. Todas as vezes que o velho homem se levantar, o teu velho homem, alguém pode dizer, mas isso é uma mulher, eu não tenho um homem velho cada vez. Tem paciência, isso é como está escrito. Mas é tanto para o homem como é para a mulher. Todas as vezes que a velha pessoa se levantar, crucifica-o na cruz de Cristo. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Nós não somos seguidores de Paulo, estamos falando do que está escrito na Sagrada Escritura. Pronto. Aos poucos, eu sei o que eu ia falar agora. Aos poucos, com leitura bíblica e oração. Não é que eu vou me crucificar com Cristo. Aos pouquinhos, com leitura bíblica e oração. Vamos vencendo, vamos vencendo, até chegarmos à plena maturidade cristã. Essa é uma coisa que ele vai dizer agora. Nós fomos salvos e santificados de uma vez, em um momento. O Senhor nos salvou e nos santificou. Nos tirou de onde nós estávamos perdidos, nos santificou, nos separou daquilo ali para isso aqui.
Os irmãos estão percebendo? Isso aconteceu no momento. Mas tanto a salvação como a santificação, porque o Senhor nos salvou e nos santificou, nos separou. Tanto a salvação como a santificação, elas são programadas, sabe? Elas vão progredindo à maneira que o crente vai atingindo maturidade cristã. Efésios 4:13. Eu não vou ler. Efésios 4:13. Nós vamos crescendo, até chegar à maturidade, à plena e completa maturidade. Sabe uma coisa? Ninguém aqui, ali ou além já chegou à sua plena. Ninguém. Ninguém atingia a sua plena maturidade só no fim com o Senhor. Aqui não. Cada crente, pastor, chega-te mais para lá, que a minha experiência, isso, aquilo. Então tu tens que parar de crescer, e quando parares de crescer, estás morto. Olha para as árvores que representam pessoas. Uma árvore deixa de crescer, pode ser velha, pode ter galhos quebrados, mas os que estão vivos estão sempre crescendo. Todos os anos cresce, que seja um bocadinho assim. O crente não chega à sua maturidade, senão quando for chamado, ele atinge a sua completa maturidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: oxalá, e desejo que, falando disso a vocês, ele não venha a ser, diz o resto, reprovado. Oxalá, falando tudo isso a vocês, o detour da palavra de Deus, depois disso tudo, oxalá não seja reprovado. Não é que ele tinha dúvida, ele está pondo em contexto a importância da nossa maturidade. Muito bem. Então, não vá para casa descansado dizendo que não precisa mais disso, não precisa mais daquele outro, porque já tem 15 anos de idade, eu já fiz 40 anos, ou seja lá que for, agora já está maduro. Não está maduro nada. Não está maduro nada. A sua maturidade é atingida no fim da nossa carreira, porque o Senhor nos salvou e Ele aí termina isso. Terminando, em poucas palavras, quando o pecador é salvo, é como a luz da aurora. Mais uma vez, quem disse essas palavras foi Salomão, está em Provérbios 4:18, não vale a pena dizermos, enfim, dizer mais uma vez, Provérbios 4:18, mas ouça agora. Quando o pecador é salvo, é como a luz da aurora. Vai crescendo, pouco a pouco, até ser o quê? Dia perfeito. Salomão sabia disso. Eu não falei disso acerca da nossa maturidade, mas é isso que ele está falando. Deixa eu dizer mais uma vez. Quando o pecador é salvo, é como a luz da aurora. Vai crescendo pouco a pouco até ser dia perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos são capazes de lembrar o que faziam quando os irmãos aceitaram o Senhor Jesus e foram salvos? Lembra-se da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano? Lembra-se da sua vida? A nossa vida é progressiva. A nossa vida espiritual, não só, mas a nossa vida espiritual é progressiva. Ela vai crescendo, vai atingindo maturidade.
Alguns não atingem a maturidade, mas se eles são salvos, são ponto final. Salvação é uma coisa e maturidade é outra. Para a pessoa atingir maturidade, ela tem que crescer espiritualmente falando, como da mesma maneira, fisicamente falando. A pessoa crescer tem que mostrar alguma coisa e espiritualmente falando é exatamente a mesma coisa. O desejo sincero desse vosso pregador hoje é que isso aconteça na vossa e na nossa vida, sempre melhorando, sempre melhorando. De facto, há um cântico que diz: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Ainda não atingiste a tua altura, vais sempre melhorando e o Senhor vai te ajudar a ti a fazer isso. Porque nossos ouvidos estão ouvindo isso, não é da vontade daquele que está fazendo barulho. Eu posso garantir aos irmãos que é da vontade do Senhor. Vamos ficar de pé. O Senhor tem cuidado de ti e de nós. Vamos ficar de pé. Pastor Rafael, por favor, pode subir e vá orar, terminando nossa reunião. Eu só que estou falando, terminando nossa reunião com oração. O objetivo da oração é esse. Mas, se está aqui algum irmão que necessita oração especial por algum assunto, o que pode fazer nesse momento, como sinal diante de Deus, é levantar a sua mão. Eu nem preciso de ver, queridos, mas levanta a sua mão e vê confessar aqui, posso ver.